Muito bem, senhores, senhoras, uma boa tarde. Espero que todos nós tenhamos tido um bom almoço, um bom repouso. E estamos agora iniciando a segunda parte da nossa apresentação, em que nós vamos mergulhar dentro de uma coisa chamada a face oculta da medicina. A face oculta da medicina, fala-se em medicina, fala-se de uma coisa chamada vida, né? Todo médico vai cuidar de quê? Da vida. E nós já vimos hoje que a vida não está no nosso corpo físico. A vida está no corpo espiritual ou energético e que transmite essa energia vital ao nosso corpo físico. Salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz, puxa a minha orelha, que eu não sei tratar do corpo espiritual e energético que está transmitindo a vida. O que eu aprendo numa faculdade de medicina, nos hospitais, nos centros cirúrgicos, é cuidar do corpo físico. Então, eu preciso de colegas que saibam tratar do corpo espiritual. Donde deduz-se que nenhum médico está sozinho. Não pode estar sozinho. Porque enquanto nós estamos cuidando da parte material, nós precisamos de colegas cuidando da parte energética e espiritual. Vou dar um passo além. Até os médicos que não acreditam nisso estão ajudados por esses colegas dos outros planos de existência. Vou dar mais um passo. Tranquilamente afirmo, tranquilamente, que muitos dos sucessos que nós alcançamos no tratamento dos nossos corpos físicos não alcançaríamos sem a ajuda dos médicos dos outros planos de existência. O mais importante não é a crença, o mais importante é a conduta. E isso eu tinha um professor que não acreditava em nada, vezes nada, vezes nada, nada. E chegou a ponto de, quando eu busquei alguma conversa com ele sobre os fenômenos que eu estava presenciando no lar de Frei Luís, quer dizer, um médico recém-formado que começa a ver tudo que eu estou mostrando aqui aos senhores, acha que vai ser capaz de modificar o mundo. Eu vou virar o mundo pelo avesso e vou transformar o mundo melhor. Quer dizer, acabei de me formar em medicina, estou vendo o que eu estou vendo, aí passa pela tua cabeça, vai modificar o mundo, vai mudar o mundo. E esse professor, ele falou assim, olha, você não toque nesse assunto comigo, porque eu acho que esse grupo que você pertence é mais ou menos igual a um outro grupo que passou pela Guiana Inglesa, presidido por um fanático chamado Jim Jones, que levou a mais de 1000 ao suicídio. Bom, diante de uma colocação dessa, você só tem uma saída, recua e deixa o tempo atuar. E o tempo atuou, porque passaram-se alguns anos e ele entrou numa descompensação cardíaca mitral. A válvula mitral dele parou de funcionar adequadamente. Então, à medida que o coração contraía, o sangue ia para frente, mas vinha para trás também. E quando isso acontece, começa a se acumular aonde? Nos pulmões. Porque o sangue oxigenado sai para os pulmões, vai para o coração e o coração bombeia ele oxigenado para todo o corpo. Se a válvula estiver insuficiente, ele começa a retornar para o pulmão e faz uma coisa que nós chamamos de asma cardíaca. E esse professor, de quem eu era o primeiro assistente, não estava conseguindo mais realizar as cirurgias dele. E todas as cirurgias a eles encaminhadas eram executadas por mim. E aí eu me encorajei mais uma vez a tocar no assunto. Professor, ninguém quer lhe convencer de nada. Ninguém quer que o senhor acredite. O senhor não vai pagar nada, ninguém vai lhe cobrar nada, não temos nenhum interesse no nosso grupo material. Mas eu acho que o senhor poderia ser ajudado numa das nossas reuniões. Quem sabe? Quem sabe? E ele já estava com tudo encaminhado para ir para o Instituto do Coração em São Paulo, no nosso país, onde seria colocada uma prótese cardíaca. Muito bem. Ele resolveu, quase como se estivesse me fazendo um favor, aceitar, e o levamos a uma dessas reuniões. Nesse dia, Frederic von Stein não se manifestou materializado. Ele se manifestou através de um fenômeno chamado superincorporação ou encarnação, que é um estágio superior
a incorporação pura e simples no médium. A incorporação, o médium geralmente lembra de alguma coisa depois do fenômeno da manifestação do espírito através do seu aparelho físico mediúnico. Na superincorporação ou encarnação, o médium não lembra de nada, porque o espírito toma conta completa do seu equipamento físico. O terceiro estágio seria o da materialização, em que o espírito completamente independente, completamente não, quase independente, porque tem fluidos, cordões fluídicos que ligam o espírito materializado ao médium, ele atua quase independentemente sobre o paciente. Mas ele veio super incorporado. E nós pedimos que nós colocássemos esse colega no leito e chamou para junto de si eu, um cirurgião, Ronaldo Luiz Gazola, cirurgião, José Carlos Campos, anestesista, Paulo Roberto, professor de angiologia do Hospital Universitário onde eu trabalho, e Luiz Augusto Queiroz, que faz o prefácio do livro A Face Oculta da Medicina, cardiologista. 5 médicos. Nós nos dispusemos em volta dele, com um colega no leito, e a escuridão da sala foi quebrada pelo próprio Frederic, que levou a mão até um potenciômetro e aumentou um pouquinho a luminosidade de uma lâmpada que existe sobre o leito onde o paciente seria atendido. Ficou uma luminosidade fraca azulada, mas suficiente para que tudo que acontecesse fosse visto. E ele começou desabotoando, pediu que desabotoássemos a camisa do colega, isso foi desabotoado, e ele, se dirigindo ao colega no leito, falou: irmão, não duvide, porque a sua dúvida pode prejudicar o que você vai receber. E começou a massagear o tórax desse médico no leito. Nunca vi, nesses 38 anos que estou no Frei Luiz, a utilização de qualquer instrumento metálico. Nunca vi tesoura, nunca vi bisturi, nunca vi agulha, nunca vi arame, nunca vi canivete. Isso entra em choque com a nossa medicina convencional. Eu só vejo a atuação das mãos e de uma coisa inalcançável à minha inteligência e à minha compreensão, e que está em mim, mas não sei usar, que eles chamam de força mental. E que vai dirigindo os fluidos energéticos existentes nos planos físicos e nos planos não físicos. De repente ele vira para mim, ou sem virar para mim, sem se desconcentrar do que estava fazendo, e pergunta: Paulo César, você está vendo o que está acontecendo? Estou, Frederic. Então relate em voz alta para os seus colegas que aqui estão. Frederic, você, aonde está massageando, eu estou vendo uma poça de sangue. Uma poça de sangue. Muito bem. E o que mais? No centro dessa poça de sangue eu estou vendo alguma coisa esbranquiçada. Paulo César, pegue isso branco que você está vendo e puxe. Eu fui lá e puxei aquele algo branco que eu estava vendo. E a válvula mitral do paciente veio na minha mão. Eu peguei aquela peça ensanguentada, olhei para os colegas e me atrevi a fazer uma indagação diante da surpresa. Eu estava estarrecido com o que eu estava vendo. Como é que nós podemos controlar a nossa calma diante de uma situação dessa? Frederic, se a válvula mitral desse paciente está na minha mão, como é que ele está vivo? E ele responde: lembrem-se que o médium é um mecânico de automóveis. Então ele não pode me dar as respostas científicas que eu recebo dessas entidades que por ele se manifestam. Paulo César, nós sabemos como desintegrar molecularmente essa válvula defeituosa. Mas não é uma desintegração instantânea e que depois é que nós vamos tentar ocupar o espaço que ela ocupava. À medida que ela vai linearmente se desintegrando, nós vamos materializando no lugar dessa válvula defeituosa uma prótese de ectoplasma que com o tempo adquire as mesmas características do receptor, que é o paciente, e não há rejeição imunológica dessa. Então não tem sangramento. Nós só estamos deixando o sangramento acontecer para que aumente a fé de vocês. Nós sabemos que vocês precisam de algo tátil, vocês precisam ver, vocês precisam tocar, para que vocês adquiram uma fé. Por isso nós deixamos acontecer esse sangramento. Não precisaríamos nada disso. Sabemos como desintegrar e à medida que vai sendo desintegrado, vamos reintegrando.
Frederico, posso fazer uma segunda pergunta? Sim. Eu posso mandar isso que está na minha mão para exame? Pode. E mandei 2 colegas patologistas examinarem de forma independente. Todos os 2 concluíram que era tecido cardíaco. O cardiologista que estava conosco pegou a peça e examinou como cardiologista. E falou, Paulo César, até os elementos de sustentação da válvula, chamado cordoalha tendinosa, os colegas médicos presentes que me honram com a presença devem entender o que eu estou dizendo, estão aqui. Nós estamos vendo alguma diferença no tamanho, mas isso aqui é uma válvula mitral, isso aqui é tecido cardíaco. A diferença no tamanho, que às vezes vem diminuído, porque são formados campos eletromagnéticos que envolvem a peça que vai ser desmaterializada. Então a ciência deles é muito superior à da nossa. A nossa inteligência não dá para alcançar o que eles fazem. Eles não adiantam quererem tentar me explicar, porque eu não vou entender. Por que o silêncio do universo? Sabem por que o silêncio do universo? 2 explicações. Os cientistas dizem que as civilizações extraplanetárias muitíssimo superiores a nós não entram em comunicação conosco e ainda bloqueiam os nossos sinais de rádio que buscam contato com eles, porque nos consideram como formigas. Quem de nós passaria por um formigueiro e pararia para tentar conversar com as formigas? É isso que a ciência diz. Mas tem uma explicação que a ciência ainda não alcançou. Essas civilizações extraplanetárias não estão só evoluídas na ciência, estão evoluídas também na espiritualidade. Estão aguardando que nós atinjamos algum grau de compreensão para que possam francamente de nós se aproximar. Se eles se aproximassem agora, os grandes governos da Terra, que dominam o planeta, vão querer conhecer o que sabem para aumentar o seu domínio sobre os povos. Desenvolvimento de artefatos de guerra. Então eles não podem se aproximar ainda de nós. E aguardam ansiosamente a melhoria das condições morais e espirituais do planeta para que possam então se aproximar francamente de nós. Há 3 estágios da medicina. O primeiro estágio, todo mundo sabe, milhares e milhares de anos a medicina foi exercida por pajés, por magos, por feiticeiros, que recolhiam aleatoriamente ervas e administravam nos pacientes. A grandíssima maioria não funcionava, algumas até causavam mal pior ao paciente do que a doença que ele já tinha, e uma ou outra de vez em quando funcionava. Essas que uma ou outra de vez em quando funcionava, nós usamos até hoje. Os ácidos acetilsalicílicos têm essa origem. O curare tem essa origem. E ingressamos no segundo estágio da medicina por volta da década de 40 do século XX, com a explosão dos antibióticos e das vacinas. E a melhoria das atuações dos atos cirúrgicos pela melhoria do desenvolvimento dos procedimentos anestésicos. Nós estamos vivendo hoje o terceiro estágio da medicina, que é o chamado medicina da biologia molecular. Nós estamos pegando doença por doença, estudando-a proteína por proteína, molécula por molécula e átomo por átomo. E através da biologia molecular estamos detectando como generais à frente de um exército os pontos frágeis de cada doença e desenvolvendo pela biologia molecular medicamentos que atuarão exatamente nos pontos frágeis de cada doença. Mas há um 4º estágio da medicina que virá. É o estágio da medicina mediúnica, que será estudado nas escolas, porque os médicos terão seu ADN vasculhado e aqueles que tiverem a sensibilidade mediúnica serão utilizados por outros que conhecerão profundamente todas essas ciências. É isso que eu vejo acontecer no lar de Frei Luís e é isso que eu coloco nos meus livros, numa tentativa de informar aos colegas o que eu estou vendo, na esperança de que eles compreendam melhor do que eu o que eu estou testemunhando. Aí está Frei Luís quando ele chegou no Brasil, um jovem alemão, franciscano, chegando ao Brasil e é considerado hoje um santo na Serra Brasileira, na cidade de Petrópolis. Que ele nos proteja, esteja sempre conosco. Observe o seguinte, o fenômeno do vida aconteceu na Terra ou veio de fora? Se veio de fora, a gente tem que um dia entender como é que ela começou lá fora. Mas houve um momento em que a vida começou, ou aqui ou lá, mas começou.
Os primeiros seres vivos, segundo a ciência, teriam surgido na Terra, como o nome que eles chamam de coacervados, há 3 bilhões e 500 milhões de anos. Há 3 bilhões e 500 milhões de anos, a vida vem evoluindo no planeta Terra, através de uma evolução lenta e gradativa de compostos químicos presentes em nosso planeta. Todo mundo sabe que isso é verdade. O que eu não consigo absorver bem é que uma série dessas evoluções estão surgindo através de uma coisa que a ciência chama o acaso. Seja através das teorias abiogênicas, seja através das teorias exobiogênicas, quer dizer, veio de fora, o acaso tem uma função preponderante aqui. E eu confesso aos senhores que me sinto angustiado por tanto acaso. É impossível que toda a formação dessas estruturas de altíssima complexidade, como os aminoácidos, o código genético, as purinas, o ARN, o ADN, os monossacarídeos, tenham se organizado a ponto de alcançar a vida pelo acaso. Eu não aguento mais tanto acaso. Querem me enlouquecer pelo acaso. Se eu não enlouqueci até agora é porque eu sou casado com uma psicóloga. Só com 2 mulheres eu poderia ter casado. Ou com uma psicóloga ou com uma psiquiatra. Porque diante das informações que você vai recolhendo, as coisas acontecendo no teu próprio lar, as coisas que vão acontecendo no grupo ao qual você pertence, eu não posso mais acreditar que tudo isso seja obra do acaso. Principalmente quando você mergulha na pesquisa, no estudo, na tentativa febril de tentar entender que tantos acasos são esses. O acaso da vida, por exemplo, e você se esbarra com coisas que de estarrecer. Os biólogos foram levados a calcular que a probabilidade de 1 milhar de enzimas diferentes se aproximem de um modo ordenado até formar uma célula viva, ao longo de uma evolução de muitos bilhões de anos, quer dizer, são estatísticos que estão me dizendo isso. É da ordem de 1 para 10 elevado a 1000. Ou seja, 1 seguido de 1000 zeros. Uma probabilidade para 10 elevado a 1000. Óbvio, salta aos meus olhos que isso não pode ser obra do acaso. Eles mesmos concluem, o que equivale a dizer que essa chance é nula. Como é possível que um homem como Francisco Cândido Xavier, que tem instrução somente de 4 anos de educação primária, escreva 417 livros? Todos eles em várias vertentes de assuntos diferentes, incluindo as ciências. Isso é obra do acaso? De onde veio todo esse ensinamento? Ou não é ele que está escrevendo, como ele mesmo confessa ao longo de toda a sua vida? Para que a agregação dos nucleotídeos conseguissem, por acaso, a elaboração de uma molécula, por exemplo, ARN utilizável, teria sido preciso que a natureza multiplicasse as apalpadelas das tentativas durante pelo menos 10 elevado a 15 anos, ou seja, durante 100.000 vezes mais tempo do que a idade total do nosso universo. Por que eu coloco isso? Porque os cientistas dizem, grande parte deles, não são todos, que basta que haja tempo para que essa probabilidade aconteça. Muito bem, aqui está o tempo que os próprios cientistas nos dizem que isso seria necessário. 10 elevado a 15 anos, ou seja, durante 100.000 vezes mais tempo do que a idade total do nosso universo. Então não existe o acaso. Não existe o acaso. Não é possível que o acaso monte uma estrutura que impulsione o espermatozoide para frente, em que, quando é estudado, ele se equipara estarrecedoramente em seus detalhes a um motor que faz vibrar essa cauda do espermatozoide, impulsionando-o para frente na direção de um óvulo. Isso é o que vigora hoje na nossa ciência. A teoria neodarwinista da evolução das espécies. As mutações e recombinações genéticas aleatórias, ao acaso, são a causa das variações entre os indivíduos da mesma espécie, sendo sobre estas que atua a seleção natural, eliminando os menos aptos à competição entre si e com o meio ambiente. É isso que vigora na nossa ciência. E aí acontece o seguinte, eu vou aproveitar o acaso. Eu passo pela sala com a televisão ligada e está acontecendo
por acaso, um documentário com essa cientista francesa chamada Anne d'Ambricourt-Malassé, uma das maiores paleontólogas da atualidade. Estava no final, não me prendeu muita atenção, mas por acaso no dia seguinte eu passo pela mesma sala, a mesma televisão também está ligada. E eu pego o documentário científico num momento mais longo do seu término e já me causou alguma curiosidade. E por acaso, no terceiro dia, eu passando pela mesma sala diante da mesma televisão, consigo pegar esse documentário quase no início e me prendi, esquecendo tudo que eu tinha que fazer naquele dia. Nada mais passou a ser importante, a não ser esse documentário. O que me prendeu nessa pessoa? Ela resolveu percorrer o mundo durante 10 anos, estudando essa era a intenção dela, estudando a evolução do nosso maxilar inferior, o único osso que se move na nossa cabeça. Para você estudar essa evolução, o que você tem que fazer com os fósseis dos crânios pré-humanos? Você tem que pegar o crânio e virar de cabeça para baixo. Quando ela vira de cabeça para baixo, ela percebe uma outra alteração em outro osso que ela não tinha pensado em estudar. O osso esfenoide. O osso esfenoide. O mais complexo osso do nosso organismo. Tem uma forma de borboleta e sobre ele se assenta o nosso cérebro. Aqui está ele na sua forma clássica de borboleta. É o primeiro osso que se forma na vida embrionária e sobre ele se assenta o nosso cérebro. O que essa cientista percebeu? Que ao longo das eras, o esfenoide sofria inclinações. E sempre que essas inclinações aconteciam, nós nos tornávamos mais eretos, a nossa calota craniana mais aumentava e, evidentemente, com ela, a nossa massa encefálica. E nós nos tornávamos mais inteligentes e mais embelezados. Muito bem. Há 60 milhões de anos, o esfenoide era absolutamente horizontal, como os lêmures da ilha de Madagascar. A primeira inclinação detectada pela doutora Anne d'Ambricourt-Malassé foi há 40 milhões de anos e surgiram os símios. A segunda, há 20 milhões de anos e surgiram os grandes macacos. A terceira, há 6 milhões de anos e surgiu um pré-humano chamado Australopiteco, que deu origem ao gênero Homo. Há 2 milhões de anos surgiu o gênero Homo. E há 160 mil anos surgimos nós, o Homo sapiens. Observem que os períodos de inclinação estão se estreitando. Terminamos por caminhar entre duas pernas, jogando por terra uma chamada teoria das savanas, em que nós teríamos caminhado em duas pernas de tanto nos erguermos sobre a relva das savanas em busca da caça que precisávamos para a sobrevivência e na observação do predador que vinha na nossa direção. Mas o mais impressionante que essa doutora descobriu foi que, quando essas inclinações aconteciam, elas aconteciam ao mesmo tempo em todas as partes do mundo. Na África, na Ásia, na Oceania, na Austrália, talvez nas Américas. Que mutação é essa que acontece ao longo de 3 bilhões de unidades do ADN, ao mesmo tempo em várias partes do mundo? Não é possível que isso seja obra do acaso. Não tenho como deixar de perceber que nós estamos diante de um tremendo planejamento. E é um planejamento de milênios, de milhões de anos, que está acompanhando a nossa evolução. Na hora que nós compreendemos o que somos, de onde viemos e para onde estamos indo, nós percebemos nitidamente que os nossos espíritos já encarnaram em australopitecos, em seres humanos, em símios, e viemos aperfeiçoando à medida que nós evoluíamos até moralmente, ocupando corpos mais bem preparados do que aqueles que nos antecederam. Isso chama-se macroevolução. A microevolução é aquela que vem em forma lenta. Em determinados estágios, há uma aceleração da evolução. Acontece com todas as espécies. Acontece conosco também.
Aconteceu há 40, a 20, a 6, a 2 bilhões e a 160 mil anos. Isso está absolutamente de acordo com as informações mediúnicas sérias que estamos recebendo, de que estamos em vias de subida de degrau do nosso planeta como um todo, que está como hoje um planeta de provas e expiações, e subirá para um planeta de regeneração, que simplesmente é uma estalagem, um hotel. Quando você, após uma longa caminhada e exausto, você encontra uma estalagem, um hotel onde você possa repousar para dar continuidade depois da sua caminhada. Isso é um planeta de regeneração. Cirurgiões maxilo, bucofaciais estão percebendo em crianças, principalmente americanas e japonesas, alterações nas arcadas dentárias que prenunciam uma nova inclinação do esfenoide. Trará, então, de acordo com as observações científicas, a possibilidade de corpos melhor preparados que os nossos chegarem. Por quê? Porque os espíritos mais evoluídos que aqui aportarão necessitarão de equipamentos físicos melhores do que o nosso, que sejam mais resistentes às doenças alérgicas, às doenças infecto-contagiosas, ao câncer, para que possam cumprir fielmente, no período designado pelo Cristo planetário, as suas missões. Eles é que trarão as soluções econômicas que precisamos, as soluções sociais, as soluções científicas, trarão, inclusive, melhoria nas nossas próprias artes. Isto está sendo detectado por médiuns da alta confiabilidade, como, por exemplo, Divaldo Pereira Franco, que recebeu, através de Joana de Anjos, informações precisas de que esses espíritos que estão se aproximando do planeta estão divididos em 4 grandes vertentes. Primeiro, altamente voltados para o sentido da justiça. Segundo, altamente voltados para a descoberta de equipamentos da engenharia, que trarão melhoria para a humanidade como um todo e não somente para alguns. Os terceiros, ligados ao ramo das artes. E o quarto, os mais importantes, serão espíritos com alto poder da mediunidade. Os soviéticos detectaram que nós temos aproximadamente 7% dos humanos com sensibilidade mediúnica. 7%? Muito bem. E quando esses espíritos aqui aportarem, e nós, em vez de termos 7% de médiuns, tivermos 20, 30, 40, 50, 60% dos nossos filhos com sensibilidade mediúnica, esses filhos nascerão também nos lares dos cientistas. Obrigatoriamente, eles terão que se voltar para essa nova ciência que está surgindo. Eles terão que investigar. Isso está acontecendo na casa deles, com os seus próprios filhos. Como que nós poderemos esconder os nossos olhos, fugirmos, virarmos para a esquerda, como eu tive que fazer essa escolha? Não, isso não existe. Eu estou tendo alucinações, isso não pode estar acontecendo. Eles vão ter que investigar, porque essa é o roteiro que está traçado para a humanidade. Muito bem, não vamos pensar que a nossa calota craniana vai aumentar até ficar do tamanho de uma melancia. Isso é muito fácil de você prever, porque o espírito mais inteligente que já veio à Terra foi Jesus. E a cabeça dele não era maior do que a nossa. Então, não é só o número de neurônios que se multiplicarão. Existe alguma coisa dentro da sensibilidade e da inteligência espiritual, e não somente da inteligência física. Isso é óbvio, isso é fácil da gente perceber. Observe que eu estou me prendendo a observações científicas. Muito bem, existe uma coisa em medicina chamada complexidade redutível. Eu sempre uso esse desenho do Rupert Goldberg, que foi um cartunista famoso nos Estados Unidos, e que era coqueluche da juventude dos anos 50 e dos anos 60. Ele queria, por exemplo, criticar os impostos americanos que eram muito altos. O que ele faz? Ele pega o microfone e sai berrando no meio da rua? Não. Ele faz um desenho em que faz um personagem sentar em uma almofada. Na hora que esse personagem ou um contribuinte senta nessa almofada, ela despeja um jato de ar.
na direção de uma bola de gás que é empurrada na direção de uma vela. Evidentemente, essa bola estoura, espanta esse cachorro, que está amarrado numa gangorra onde tem uma bola de bilhar, que cai em cima de outra gangorra, que lança ao ar os impostos americanos, que se choca com o chuveiro, na haste oposta onde tem um regador, que despeja água em cima de uma folha, onde está armada uma mão mecânica que rouba a carteira do contribuinte. Por que isso é chamado complexidade irredutível? Porque eu não posso reduzir nenhum detalhe desse desenho. Eu não posso mexer em nada, porque se eu mexer, o objetivo não é alcançado. Eu não posso botar uma rolha nessa almofada. A bola tem que estar cheia, não pode estar vazia. A vela tem que estar acesa, não pode estar apagada. O cachorro tem que estar bem amarrado. A bola não pode estar do outro lado da gangorra. Nenhuma outra folha dessa planta pode estar ajustada a uma mecânica, porque senão não vai alcançar a carteira do contribuinte. Por isso está aí o nome, complexidade irredutível. Muito bem. O que a ciência nos diz? Que nós estamos, nesse momento, sujeitos a uma infinidade de complexidades irredutíveis. Exatamente o que acontece no desenho. Por exemplo, um corte na nossa pele. Uma cascata de eventos acontece até a formação de um coágulo sanguíneo, senão todos nós morreríamos de hemorragia. Em relação à nossa visão, qual é o primeiro evento? Lá no desenho, o que foi? O contribuinte sentando na almofada. Aqui é um fóton que toca a minha retina. E é desencadeado uma cascata de eventos que culmina com a visão. A primeira reação química, quando o fóton toca a minha retina, tem a duração de 1 picosegundo. Sabem o que é um picosegundo? 1 segundo dividido em 1 trilhão de partes. A mesma coisa com a digestão. Basta que você veja o alimento quando você está com fome, começa a cascata de eventos que culminam com a digestão. A mesma coisa com a resposta anafilática, a mesma coisa com a embriogênese, a mesma coisa com a fecundação. Nós estamos repletos de complexidades irredutíveis, mantendo os nossos corpos vivos. Isso não está só nos nossos corpos, está na natureza inteira. E se nós levarmos o nosso raciocínio para fora do planeta, as complexidades irredutíveis estão aí à nossa mostra, à nossa volta. Nesse momento, corpos estranhos estão penetrando no planeta, no sistema planetário da Terra, alguns na direção do nosso planeta, mas os grandes campos de atração gravitacional de Netuno, de Júpiter, de Saturno, atraem esses corpos e se desviam, e eles se desviam da nossa direção. Quem é que traçou isso tudo? O acaso? Qual é a diferença das complexidades irredutíveis colocadas do Rube Goldberg para as que estão acontecendo nesse momento no nosso organismo? As complexidades irredutíveis que eu apresentei do Rube Goldberg apresenta 7, 8 ou 9 ou 10 etapas, enquanto as complexidades irredutíveis que estão acontecendo no nosso corpo, elas são compostas por milhares e milhares e milhares de etapas, das quais eu não posso tocar em uma partícula subatômica, em um elétron, em um átomo. Quem é que programou tudo isso? O acaso? Toda vez que eu apresento esse raciocínio nas minhas palestras, sempre alguém, ou por e-mail, ou por carta, ou por telefone, ou oralmente, ou me procura lá fora e faz a seguinte pergunta. Essa é fatal. Pergunta à ciência. Se existe um planejamento inteligente para a vida, por que nós adoecemos? Não existe nenhuma resposta fora da filosofia espírita kardecista cristã. Não há como eu recuar. Eu só posso andar para frente. Então, se você acredita na lei da reencarnação e na lei kármica, você encontra respostas para essa pergunta. As doenças não nos são colocadas pelo ser inteligente que planejou tudo isso. As doenças são colocadas por nós e nós próprios. Não tem saída. Plantou, vai colher. Imagine quando a humanidade tiver essa informação trazida pela ciência ou confirmada pela ciência. Por que esses terroristas, assassinos, traficantes, corruptos, corruptores, todos eles,
vacinam seus filhos contra tudo. Paralisia infantil, catapora, sarampo, etc, etc, etc. Que foi a ciência que provou a existência de micro-organismos causadores dessas doenças. Nós estamos vendo esses micro-organismos. Eles estão aqui, estão em cima de nós, estão dentro de nós, estão no ar que respiramos, estão nos alimentos que nós ingerimos. Quem é que nos provou a existência desses micro-organismos? A ciência. E quando a ciência detectar pela evolução vertiginosa, contínua, dos equipamentos, por exemplo, da ciência médica, cada vez mais sensíveis, à existência do componente energético espiritual que transmite vida aos nossos corpos. Eles poderão detectar o momento exato, completo da separação através da tecnologia médica. E aí nós vamos negar o quê? Que não tem continuidade da vida? Que a vida, que tudo acaba com a morte física? Que nós somos obra do acaso? Que nada sobrevive à morte física? Tudo aquilo que nós adquirimos como seres humanos, como o amor, os conhecimentos, os estudos, as experiências, tudo isso é perdido? Muito bem. Aonde é que estão essas anormalidades que levam às doenças? Numa coisa informada a Kardec nos meados do século XIX, que é o perispírito, e que a ciência está descobrindo, dando o nome de campos morfogenéticos, principalmente através desse cientista, Sheldrake. Então, o que nós fazemos de errado e o que nós fazemos de certo fica gravado nesse envoltório que une o nosso corpo físico ao nosso corpo espiritual. Ou nós nos embelezaremos, ou nós nos aperfeiçoaremos, ou nós aumentaremos os defeitos existentes ainda no nosso perispírito. Acabou. Então é uma coisa lógica e evidente, principalmente quando você é soterrado pelas evidências de quase 40 anos de estudo, de observação e de testemunho. Aqui está aonde que essas repercussões acontecem. No ADN, óbvio, porque é o ADN que vai programar as proteínas 100 mil tipos diferentes que constituem o nosso corpo físico. Então, se essas anormalidades, se essas impurezas existentes no perispírito se refletem no ADN, ele produzirá fatalmente, proteínas defeituosas. E aí, os defeitos característicos de todas as doenças que atingem a espécie humana vão acontecer. Então, à medida que os nossos corpos vão sendo desenvolvidos, os defeitos vão aparecendo em determinadas áreas, praticamente sempre relacionadas com o que fizemos de errado no passado. Não tem saída. Não tem saída. Muito bem. Aqui está o médium principal do Lar de Frei Luís. Eu falei de manhã que ele precisa ter muita confiança em quem o assessora. Graças a Deus eu consegui essa confiança que ele deposita em mim e ele se entrega tranquilamente aos seus transes mediúnicos, a mim e aos colegas e aos amigos e aos irmãos que fazem parte das reuniões de materializações do Frei Luís, e através da sua mediunidade fantástica, nós conseguimos o que conseguimos ao longo de tantas décadas. São milhares os doentes que já foram auxiliados pelos médicos espirituais através da mediunidade de Gilberto Arruda, um mecânico de automóveis. E aqui está a fotografia de Frederic von Stein, materializado. E quando ele se materializou e foi fotografado, ele trouxe consigo um lírio, que é o símbolo de Frei Luís, que quando habitava o mosteiro na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, era quem cuidava do jardim do mosteiro. E ele adorava lírios e violetas. Lírios e violetas. Aqui está o símbolo de Frei Luís na mão de Frederic von Stein, materializado em reconhecimento e agradecimento todas as beneficências que ele recebeu pelo amor de Frei Luís. Lembre-se que ele era um cirurgião do exército nazista. Sabe por que se aproximou do nosso lar? Porque entre as crianças que tínhamos abrigados haviam judeus reencarnados e o ódio dele permanecia. Junto com esses judeus reencarnados estavam também nazistas, crianças abrigadas no mesmo educandário que foram em vidas passadas judeus ou nazistas, e estavam juntas. Então nós éramos agredidos pelos nazistas tentando pegar os judeus e pelos judeus tentando se vingar dos nazistas. Quem é que estava nesse fogo cruzado? Nós, os membros do grupo ou lar de Frei Luís. O livro A Face Oculta da Medicina,
ele basicamente se solidifica, se baseia nos diálogos que eu consegui com Frederic materializado. Nos diálogos que consegui com Frederic materializado. Nunca me dirijo à entidade materializada. O problema é que quando ela se dirige a mim, é difícil eu controlar a enxurrada de científicas que eu despejo em cima da entidade. A ponto de ser advertido. A ponto de ser advertido. Muito bem. Então vamos ver alguma dessas perguntas que eu fiz e vamos tirar as nossas conclusões. Diálogos entre um médico encarnado e outro desencarnado materializado pela ectoplasmia. Quantos médicos estão no mundo hoje? Milhões? Quantos médicos já passaram pelo mundo? Milhões? Porque cada um conhece os seus defeitos. Ninguém conhece os nossos defeitos melhor do que nós mesmos, a não ser Deus. Por que eu, que fui colocado nesse caminho? Por acaso? É por acaso que nós estamos aqui hoje? Se eu não tivesse sido colocado nesse caminho, nós não nos conheceríamos. Talvez em próximas existências, encarnações. Mas tudo está ligado, interligado, planejado, fora do acaso. Tira o acaso disso. Isso tudo não é obra do acaso. E os senhores levarão esses conhecimentos aqui do que estamos falando, mais do que está colocado nos livros, e multiplicarão o alcance desses ensinamentos todos. Então não é por acaso que cada um de nós está aqui sentado hoje nessa plateia. Muito bem. Frederic, por que os pacientes submetidos a cirurgias hiperfísicas não acusam dor durante o procedimento? Como, por exemplo, o meu professor, que teve extraída a sua válvula mitral. Ele sentiu um dolorimento depois da reunião. Eu perguntei a ele, mas não houve dor intratável, que nós precisássemos de uma anestesia geral. Qual a complexidade de uma cirurgia dessa na Terra hoje? A substituição de uma válvula mitral? Imagine na parafernália de um centro cirúrgico para que isso pudesse ser executado. Resposta do Frederic a essa pergunta. Por que eles não sentem dor? Endorfinas e encefalinas. Existe no do deserto do Saara determinados oásis, onde existem frutos que são muito apreciados pelos camelos e dromedários. Mas tem um problema. Esses frutos são cobertos por espinhos. E os animais mastigam, ferem as gengivas, sangram as gengivas, apanhando do condutor e não demonstram nenhuma sensação dolorosa. Isso chamou a atenção dos biólogos e eles tentaram encontrar nesses frutos alguma substância anestésica. Não encontraram. Então começaram a extrair o sangue desses animais no momento em que eles estavam mastigando esses frutos e encontraram substâncias com tremendo poder anestésico e analgésico e deram o nome de endorfinas e encefalinas, que são produzidas pelos nossos neurônios, assim também como pelos neurônios dos animais. Algumas dessas endorfinas e encefalinas apresentam até 200 vezes mais potência do que qualquer morfina que nós encontremos no mercado. O que o Frederic está dizendo? Que ele é assessorado por outros espíritos, porque os médiuns videntes veem vários espíritos em torno do médium, em torno dos doentes, estão estimulando o sistema nervoso desses pacientes a produzirem naquele momento grandes quantidades de endorfinas e encefalinas e o paciente não sente dor. Se os nossos anestesistas soubessem como realizar isso, me parece que existe alguma relação com as analgesias produzidas pela acupuntura, um grande passo seria dado dentro do campo da anestesiologia. Essa resposta não poderia ter me sido dada por um mecânico de automóveis. Frederic, por que com frequência vejo você e outras entidades médicas atuar em regiões do corpo dos doentes distantes da área enferma? Quer dizer, eu sei que o paciente está com um quadro de isquemia coronariana. Frederic está atuando no abdômen. Eu sei que o paciente está com câncer de estômago. Frederic está atuando no tórax. Eu sei que o paciente está com tumor no cérebro. Frederic está atuando no abdômen. Por que ele age distante da área onde nós sabemos que a enfermidade está? Eu vou apresentar a resposta e os senhores tirem as suas próprias conclusões. A preocupação do enfermo sobre a região ou órgão que ele sabe estar doente dificulta a nossa atuação. Desviamos então sua atenção para outra área, mas na realidade confeccionamos um túnel de ectoplasma até a zona verdadeiramente doente e ali realizamos o procedimento necessário. Sem comentários.
Frederic, como correlacionar a existência de Deus com as doenças da infância? Isso foi porque eu encontrei um ex-aluno meu no corredor do hospital que eu trabalho, no Hospital Universitário Pedro Ernesto, e hoje ele é um grande cirurgião de cabeça e pescoço. Leonardo, tudo bem? Tudo bem, professor Paulo, como vai o senhor? Tudo em paz. O que você vai fazer aí, Leonardo? Eu vou operar uma criança. Ah, é? E o que você vai fazer? Vou fazer uma traqueostomia, vou abrir a traqueia da criança. Poxa, que idade tem essa criança? 6 meses. Tu vai abrir a traqueia de uma criança de 6 meses? Por quê? Vamos lá na sala de cirurgia que eu lhe mostro. Entrei na sala de cirurgia e encontrei uma criança já anestesiada de 6 meses com um tumor maligno no pescoço do tamanho da cabeça da criança. Como o tumor estava empurrando a traqueia para o lado, ele ia colocar um tubo na traqueia para a criança continuar respirando. Não é? O quadro que eu encontrei foi esse. Aí eu virei, Leonardo, esse tumor nasceu com essa criança. E aí ele falou, olha ali no negatoscópio. O negatoscópio é aquela tela iluminada onde nós colocamos as radiografias, né? E ali estava a tomografia e a ressonância da mãe da criança grávida. E o tumor já estava presente antes da criança nascer. Tumor maligno, um sarcoma. Tumor de células mesenquimais. Altamente agressiva. A criança evidentemente desencarnou porque a cirurgia foi só paliativa. Se eu não acredito em Deus, o problema está resolvido. Eu não acredito em Deus. O acaso é obra fundamental da existência do universo e da vida. Isso aí foi uma mutação aleatória. Foi uma fatalidade. Foi uma fatalidade. Mas vira as costas e... Se eu acredito em Deus, estou com um problemaço para resolver. Estou com um problema que não tem mais tamanho. Onde é que estava Deus? Eu sempre uso essas comparações. Estava dormindo? Estava descansando? Estava distraído? Estava sonolento? Estava passeando? Como é que Deus deixa um tumor dessa agressividade atingir uma criança que nem nasceu? Ela não fez mal a ninguém. Isso aí é prova para o pai e para a mãe? Estou fora. Não é possível. Quando o pai soube que essa criança estava com esse tumor, abandonou a família. A mãe não sentia dor nenhuma. Agora a criança se contorcia nas imagens dinâmicas, demonstrando que ela estava sentindo dor. Haja Deus. Que Deus é esse? Muito bem. Então, mais uma vez, nós estamos diante, se acredito em Deus, de um raciocínio lógico e evidente. As impurezas não foram colocadas por Deus, e sim por nós. Qual foi a resposta de Frederic? Entenda os tumores como aspiradores das impurezas do espírito e tudo se esclarecerá. Óbvio. Óbvio. Qual é o pai que veste um filho com toda elegância, com todo carinho, com todo o luxo, e esse filho sai e se atira espontaneamente no lamaçal? O pai é culpado? E esse corpo que nos foi dado, essa vestimenta soberba que nos foi dada por Deus, nosso Pai, com o sentido da visão, com o sentido do paladar, do olfato, da audição, do tato, todas essas complexidades que nos mantêm vivos como espíritos encarnados para que possamos cumprir as nossas missões e resgatar as dívidas do passado. Deus é culpado se eu me entregar aos vícios que todos nós conhecemos? Como do crack, da cocaína, do álcool, da nicotina. É claro que ele não é culpado. O tabagismo, o fumo queimado, ele tem em si uma das preocupações que eu senti aqui em Portugal quando aqui cheguei. Um dos maiores cancerígenos químicos que a ciência conhece, o 3,4-benzopireno. Então, guardem esse ensinamento, esse conselho desse amigo dos senhores. Transmitam essas informações àqueles que conhecem e os advirtam. Porque se nós contraímos uma doença causada por qualquer um desses vícios, diante das leis divinas, nós somos suicidas. Nós somos suicidas. E nós vamos ter que responder por essa vestimenta soberba que nós atiramos na lama. Houve uma captação de uma menina, uma jovem que se suicidou lá no Brasil, e foi indagada a ela.
Amiga, o que mais faz sofrer um suicida? É a penetração do projetil de arma de fogo no seu coração, que ela percebe por toda a energia vital que ainda faltava ela completar, como encarnada? É a corda apertando o pescoço? É a dilaceração do seu corpo a quem se atirou no abismo? É a sensação do afogamento, aquele que se atirou no rio ou no mar? O que mais faz sofrer o espírito de um suicida? Responde ela. Tudo isso que me é perguntado, não há palavras em linguagem humana capaz de descrever o sofrimento que eles passam. Mas nada se compara ao que eu estou sentindo. Nada se compara à visão permanente. Não é uma visão aqui e ali, não. É uma visão permanente do meu pai, da minha mãe, idosos, sofrendo com fome, frio e sede, e eu não ter um corpo físico para ajudá-los. Frederic, como você e outras entidades médicas podem visualizar o interior dos corpos dos doentes trazidos pelo tratamento? Porque eles despejam aquelas luminescências eletromagnéticas com os aparelhos que eles trazem e que emanam dos seus próprios corpos. Como é que ele sabe o que está dentro do corpo para ele tratar com mais exatidão? Resposta de Frederic. Eu vejo o interior dos corpos como se pele eles não possuíssem. Ao que tudo indica, em acordo com as obras mediúnicas, os espíritos, de acordo com sua evolução, possuem visão de raio-x. Eu sou um cirurgião. Quantos pacientes eu opero e depois não sei o que está acontecendo lá dentro? Se eu tivesse uma visão de raio-x, como ele está dizendo que tem, eu poderia acompanhar a cicatrização das estruturas que eu cortei e religuei dentro do abdômen, por exemplo. Então eu preciso de equipamentos de altíssima complexidade para que eu possa acompanhar de forma indireta o que está acontecendo lá. E quando a coisa, por exemplo, as cirurgias dos obesos, não é? Até aflorar na superfície do corpo uma complicação de um obeso, demora algum tempo. E quando aflora, a situação lá dentro já está muito mais grave. E se o cirurgião possuísse uma visão de raio-x? Ele poderia acompanhar tudo o que estava acontecendo com o paciente que ele operou. Muito bem. E aí acontece aquilo que eu estou lhes informando desde aqui que cheguei. A curiosidade científica que me esmaga. Se ele me deixa fazer essa pergunta, é claro que eu não vou ficar só nessa pergunta. Eu faço outra. Mas como você distingue uma célula sadia de uma célula enferma? Responde Frederic. Eu as distingo porque suas vibrações são diferentes uma das outras. Ao que tudo indica, em acordo com as obras mediúnicas, os espíritos, conforme sua evolução, possuem visão microscópica. Então, se eu tivesse a minha visão microscópica, quando eu opero um tumor maligno e que precisa de um patologista ao meu lado para colocar o tumor no microscópio e me dê a certeza de que a margem de segurança removeu toda a lesão, a minha visão microscópica permitiria que eu tivesse essa certeza. Frederic, essa detecção dessa vibração diferente talvez tenha relação com algumas tecnologias utilizadas pela medicina. Por exemplo, o PET scan, né? A tomografia por emissão de pósitrons. Pósitrons são elétrons com carga positiva, ou seja, nós já estamos usando a antimatéria no escrutínio dos corpos humanos. Se o perispírito é composto por antimatéria, daqui a pouco nós estaremos detectando o perispírito nos nossos equipamentos. E nós detectamos alguns tumores ocultos que não aparecem em nenhuma outra tecnologia diagnóstica pelo PET scan. Cada ponto luminoso que aqui está é um tumor oculto. Por que aparecem esses pontos luminosos? Porque a vibração das células malignas é maior do que a das células benignas. E como a vibração delas é maior, porque elas consomem mais o combustível, que é o açúcar ou glicose, que no caso desse exame está acoplado a substâncias radioativas, não é? Nós podemos visualizá-la. Será que é isso que ele está querendo me dizer? Eu vejo as vibrações das células diferentes, quer dizer, a célula
cancerosa, vibra mais do que a célula normal? É isso que ele está querendo me dizer? Talvez. E ele utiliza uma linguagem que eu possa entender. Porque se ele aprofundar mais, eu não vou entender. E aí vai mais uma pergunta. Até onde vai essa sua visão, Frederic? Você é capaz de ver as organelas celulares? Para ver a organela celular, eu vou precisar de um microscópio eletrônico, com aumento de até de 100 mil vezes cada imagem. Aumento até de 100 mil vezes cada imagem. O que é que Frederic responde? Sim, eu posso. E você perde o controle e faz mais 2, 3, 4 questões, esquecendo que tem um doente no leito, precisando do ectoplasma que está sendo utilizado na materialização do médico, e você esquece do doente. Você quer matar sua curiosidade e desperta mais uma. Você é capaz de alcançar com a sua visão o átomo e as partículas subatômicas, Frederic? Não. Eu ainda não. Mas espíritos mais evoluídos que eu, sim. Até humildade ele demonstra. Isso são lampejos do que farão os médicos do futuro. Não somente os médicos, mas aqueles que de alguma forma trabalham com a saúde humana. Não são só os médicos que estão acompanhados. Todos estão, porque a saúde humana é muito importante para o plano espiritual. Frederic, para terminar, qual a razão espiritual para a síndrome de Larsen? Responde Frederic: a Inquisição. O grupo de Frei Luís é oriundo da Inquisição. Eu fui um inquisidor. E se eu uso hoje o ferro e o aço como instrumentos cirúrgicos para aliviar, para curar, foi porque eu usei no passado o aço e o ferro para torturar e para matar. A razão dessa pergunta, só um cirurgião sabe o que passa um cirurgião. Só um cirurgião sabe o que passa um cirurgião. Quando corre tudo bem, quando não corre. As dezenas dos milhares de pacientes que eu operei, talvez 20 mil ou mais, as dezenas que não deram resultado, nunca mais eu esqueci. Vejo a fisionomia e o nome de cada um. Os milhares que correu bem, não me lembro de nenhum. Então eu sei o que eu passei. Um cirurgião sabe o que passa um cirurgião. A razão dessa pergunta foi uma jovem que foi levada a uma das nossas reuniões públicas, e o Frederic estava atendendo os pacientes encarnado no médium. E depois passou para a superincorporação ou encarnação, que nós já descrevemos o que é. E essa jovem estava numa cadeira de rodas, com o cóccix encostado no assento e o dorso no encostamento da cadeira. Ela estava curvada como se fosse uma tábua. Nanismo, pequena, toda edemaciada pelo uso de corticoides, uma traqueostomia para poder respirar, 33 anos, empurrada na cadeira pela mãe, completamente deformada. Aí o Frederic se aproximou de mim e falou assim: Paulo César, veja o que nós fazíamos na Inquisição. Aí eu, Frederic, o que nós fazíamos? Essa jovem foi uma das nossas cúmplices nos instrumentos de tortura usados pela Inquisição. E eu aí me aproximei da mãe da menina e perguntei: minha senhora, que doença sua filha tem? A minha filha tem uma doença muito rara chamada síndrome de Larsen. Síndrome de Larsen. Eu peguei a caneta, anotei. Cheguei em casa, o que eu fiz? Evidentemente, abria o Google, né? O maior dos médicos encarnados do planeta. E fui pesquisar o que era a tal síndrome de Larsen. Aqui estão as generalidades dessa doença. É uma doença genética incurável. Então você pode tratar, mas não cura. Foi descrita na década de 1950 por um cirurgião ortopedista chamado Joseph Larsen. Daí o nome, síndrome de Larsen. Acomete 1 em cada 100 mil indivíduos, então é uma doença rara. Ela altera um único gene dos 25, 26 ou 27 mil genes que nós possuímos. Um único nasce errado. E esse gene, ele é responsável por uma proteína chamada filamina B. Se o gene está errado, a filamina vai ser errada. E onde é que essa filamina é importante? Ela está envolvida na formação do esqueleto embrionário, entre outras. Então, quando a proteína está errada, defeituosa, sabe quais são os defeitos que o embrião apresenta?
fragilidade nas articulações. As articulações se soltam espontaneamente, luxam. O ombro, o cotovelo, o punho, os artelhos, os dedos, o joelho, a bacia, a coluna. Os ossos se soltam antes da criança nascer, se deslocam um do outro. E nas imagens dinâmicas nós vemos, obviamente, salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz e puxa a minha orelha, que o embrião está sentindo dor. Cadê Deus? Muito bem. Aqui está o quadro clínico. Luxações espontâneas congênitas, ao lado de uma série de outras deformações de pés, de mãos, curvatura cerebral, vertebral normal, alterações que já ocorrem na vida intrauterina. Aqui estão algumas. Observe esse cotovelo, as deformações dos outros ossos, exatamente nas suas conjugações articulares. Hein? O problema não está no corpo do osso, está nas articulações dos ossos entre si. Cuidadosamente aqui, não é aqui. Observem o aspecto dos artelhos, dos pés da criança quando nascem, das diferenças existentes nas mãos, nos pés, nas vértebras, etc, etc. Esse foi o aspecto da jovem que eu vi, muito semelhante a esse que aqui está. Observem as curvaturas anormais, observem as anormalidades articulares, salta aos nossos olhos, não é isso? Muito bem. Se eu tivesse diante de uma turma de estudantes de medicina, acabaria por aqui. Não tem nada a fazer. Já sabemos do que é a síndrome de Larsen, vamos tratar, mas não vamos curar. Mas eu estou diante de uma plateia espiritualista. E eu vou dar mais um passo. Que passo será esse? Eu vou mostrar as vítimas dos instrumentos inquisitoriais. Aqui nós temos um dos instrumentos de tortura, em que eles atavam os punhos da vítima por trás e a elevavam em uma corda. Algumas vezes deixavam a vítima cair e prendiam a corda antes que a vítima atingisse o chão. Então havia um tranco e alguma das vítimas simplesmente as articulações do ombro se rompiam, os braços e as mãos ficavam presas na corda e o corpo se despencava ao chão e a vítima morria de hemorragia. Nós temos aqui a roda, em que a vítima era puxada pelos braços para um lado, puxada pelos pés pelo outro, ou então o estabado, em que no tornozelo amarrados pesos cada vez maiores, e nós imaginamos o que essas vítimas passavam. Quando eu comparei as lesões causadas pela síndrome de Larsen com as lesões causadas pelos instrumentos de tortura da Inquisição, eu, estarrecido, verifiquei que eram exatamente iguais. Então, mais uma vez, ficou provado, pelo menos pessoalmente para mim, que o que eu faço, eu vou colher. Não tem como eu sair. Não há como eu fugir dessa lei kármica. Ela é matemática, ela é exata. E eu vou sofrer exatamente nos pontos em que eu fiz outros sofrerem. Não tem como eu fugir disso. Então, estamos num momento crucial da humanidade. Ela precisa ter essas informações. Então, eu não posso encher minha roupa de bombas e explodir um avião. Não é? Eu não posso botar alguém de joelhos, cristãos, como aconteceram com 20 e poucos cristãos lá no Oriente, e degolá-los. Porque eu serei cobrado exatamente naquilo que eu faço. E pelas informações dos nossos amigos, o pior inferno é o remorso. Porque desse você não tem para onde fugir. Para onde ele for, para onde você for, ele vai dentro de você. Essa imagem me acompanha desde 1983. Eu sou
muito angustiado porque vi isso acontecer na minha família, com meus pais, com relação ao problema do tabagismo. Eu sou angustiado com isso, porque sei o que provoca. Está escrito lá no Maço de Cigarro, está escrito. E sempre organizei palestras que eram dadas em escolas, em clubes, em casa de família, até presídios eu fui dar palestras alertando sobre os problemas relacionados com o hábito de fumar. E um amigo ortopedista chegou perto de mim em 1983 e falou assim: Paulo César, olha essa fotografia que saiu no Globo, por que você não utiliza isso nas suas palestras? Eu falei: não é possível, é isso mesmo que você está vendo. Bom, essa reportagem não tinha nada a ver com tabagismo, não tinha nada a ver com câncer, não tinha nada a ver com doença, não tinha nada a ver com saúde. Foi uma pessoa que foi envolvida num escândalo lá no Rio de Janeiro e o Globo foi lá documentar o acontecimento e fotografou esse indivíduo no momento que ele estava fumando. Se essa fotografia fosse feita 2 ou 3 segundos depois, o que aconteceu nessa imagem não aconteceria. Eu acho que esse indivíduo é um tremendo médium. E provavelmente médium de efeitos físicos. Porque na fumaça do cigarro, caprichosamente, se desenhou uma tremenda caratonha monstruosa. Aqui está um ouvido, aqui está uma sobrancelha, aqui está o olho, aqui está o nariz com asa de nariz e tudo, uma bocarra aberta com 2 incisivos encravados na cabeça do fumante, um pescoço e uma basta cabeleira. Pode ser obra do acaso? Pode. Mas diante dos conhecimentos que eu tenho, de que do lado de lá não tem nicotina, não tem crack, não tem maconha, não tem álcool, como é que eles, no desespero das suas necessidades, tentam aliviar o que precisam? Se aproximam de nós, principalmente dos jovens, e sopram nos nossos ouvidos espirituais, sugerem mentalmente: experimenta um crack, experimenta uma cocaína, experimenta o álcool. E quando nós experimentamos, esses eflúidos que de nós se exalam são absorvidos por eles, porque estão aderidos às nossas auras psíquicas. Eu deixo ao raciocínio e à meditação de cada um, não quero convencer ninguém, simplesmente estou colocando, pelo convite que me foi feito, no que eu acredito. E que cada um procure em que acreditar. Essa é a minha vida, é aí que eu vivo, é aí que eu tiro meu sustento e da minha família. E é aí que eu carrego a minha cruz kármica. É aqui que eu carrego a minha cruz kármica. Então, antes de qualquer procedimento cirúrgico, eu tenho cuidado de colocar essa imagem na minha mente. E sempre peço que Deus me ajude, que Deus me ajude. E quando eu não falo essas palavras, os meus assistentes sentem, mesmo os que não acreditam. Como é, Paulo César? Você não vai falar nada, não? Vou. Que Deus nos ajude. Bem, eu trago aqui a figura do Dr. João Pedro. O Dr. João Pedro é o líder dos médicos da falange de Frei Luís. Tem uma escola de ectoplasmia, aonde eu vou implorar de joelhos que ele me dê uma vaga quando eu chegar lá. O Dr. João Pedro é o nosso líder e há muitos anos ele não se materializava no nosso grupo. E quando ele se materializa, todo o ambiente se alegra, porque ele sai com muita alegria, agitando seus braços luminosos, agitando os instrumentos que ele traz. Ele trata os pacientes com alegria, ele dá palmadas na nossa cabeça enquanto ele passa entre os leitos, passa junto a nós. Então o ambiente todo floresce com a presença de João Pedro materializado. Há muitos anos ele não se materializava. E em outubro último, ou setembro, ele se materializou. E os nossos livros já estavam correndo o mundo. E saiu da cabine, passou entre os leitos onde estavam os enfermos, aguardando o tratamento, e se dirigiu à minha pessoa. Como há muito tempo eu não via, eu, inadvertidamente, né, me levantei do assento como se quisesse abraçá-lo, mas me contive porque eu não posso tocar na entidade. Ele se aproximou de mim e disse o seguinte: Paulo César, muito obrigado
pelo que você tem feito em prol da verdade. Deixa um abraço para o seu pai. Deu meia volta, entrou na cabine e se desmaterializou. Ele só se materializou para trazer essas palavras, que eu divido com todos. Não é a mim que João Pedro tem que agradecer. João Pedro tem que agradecer a Frei Luís, tem que agradecer a Luiz da Rocha Lima, tem que agradecer ao Frederic, tem que agradecer todos esses espíritos que estão à nossa volta aqui, que estão me inspirando para dizer o que precisa ser dito. É a eles que ele tem que agradecer. Eu não tenho nenhum mérito. Eu faço isso com prazer, não tenho nenhuma aspiração por ganhos materiais, muito pelo contrário, e divido com vocês as informações que me foram trazidas ao longo desses quase 40 anos que eu milito na área das materializações da ectoplasmia e que me levaram a convicções hoje absolutamente inabaláveis. Ninguém me convence do contrário. E deixo a imagem em agradecimento do nosso Cristo Planetário. Mas antes de terminar, eu queria dar mais um presente para minha amiga Joaninha. Joaninha, a próxima vez que eu voltar aqui tem que completar melhor aí o meu currículo. Além de professora, além de palestrante, além de escritora, além de cirurgião. Era um grande centroavante também. Chutava com as duas e cabeceava muito bem. Mas, por favor, complete mais isso também. Eu tenho uma banda de rock onde eu toco contrabaixo. E além disso, eu sou dançarino profissional com a minha esposa. Muito obrigado.